essa semana, dia 11, foi um dia importante, não é? Importante, como todos sabem, pelo menos aqueles que acompanham, houve a entrega do laudo pericial. E é sobre isso que nós vamos, evidentemente, abordar esse assunto a respeito, não é, de algumas partes da perícia, enfim, alguns termos que foram utilizados, enfim, não é? Vamos dar uma pincelada nisso tudo, ok? Tranquilamente. Também temos, né, uma publicação que saiu hoje, lá no Acre, já de imediato, dia 11, a empresa perita entregou o documento, enfim, a sua análise, né, e finalmente, 2 dias depois, numa celeridade louvável, diga-se de passagem, e não menos justa. Acho que essa tutela jurisdicional, como se fala em juridiquês, não fazem mais do que a obrigação do Estado, não é? Oferecer essa, digamos assim, aos jurisdicionados, como eles gostam de dizer, à sociedade, na verdade, uma resposta rápida e no seu devido tempo, como né, ainda mais num estado do Acre, apesar de toda a questão social que envolve aquele estado, ele é suprido, sim, não é? Ele é suprido com tecnologia, tudo é muito rápido, é tudo digitalizado, estão realmente à frente em várias questões que muitos outros locais aí que eu já tive a oportunidade de ver, que olha, realmente é que lá as proporções talvez também sejam bem menores, evidentemente, não é? Então, possibilitou aí que aquele estado tivesse aí não é, digamos assim, um tribunal já bem moderno, tecnologicamente falando, ok? Então, devido a isso, acho que o mínimo que se espera é uma celeridade, não é? Quando é possível, no âmbito administrativo, evidentemente, respeitando o ordenamento jurídico, o devido tempo legal das partes, os seus direitos, ampla defesa, prazos. É óbvio que tudo isso prevalece intacto e é assim que deve ser, não é? Está previsto em lei. Bom, vamos iniciar primeiro, então, pessoal, vamos falar um pouco dessa perícia e depois nós vamos adentrar nessa questão da publicação. A perícia, conforme já observaram os advogados, e eu tive a mesma impressão, ela é inconclusiva naquele quesito principal que aborda e que tem o objetivo de dar resposta, não é, à questão de mérito principal que considera, não é, que qual seja, a empresa é pirâmide financeira ou não é pirâmide financeira. Então, aponta-se novamente o que a juíza, em decisão liminar numa ação preparatória, numa ação cautelar preparatória, em que ela ordenou o bloqueio da empresa, o congelamento de todos os ativos da empresa, financeiros, o congelamento dos bens das pessoas envolvidas com a empresa, seus sócios, Carlos Costa, enfim, não é? Falei o Carlos Costa, enfim, porque ele é a pessoa que comanda, né, a empresa. Então, a figura do Carlos Costa está intrinsecamente ligado perante a gente. Nós da comunidade, né, que trabalhamos na Telex Free, fomos divulgadores, ou somos, enfim, como queiram, não é? Então, nós temos na figura do Carlos Costa a nossa referência quando se fala em impactos, né? Na verdade, impactos só nos surgiu após essa questão do bloqueio, porque até então, né, a gente não entendia até direito, né, impactos, ok, né, a gente estava muito habituado a apresentar o nosso empreendimento como Telex Free, e assim o é, não é? Embora juridicamente, não é, são questões, são pessoas jurídicas distintas. Pois bem, esse bloqueio, não é, que foi concedido pela juíza, né, a pedido do Ministério Público nessa ação cautelar preparatória, foi obra de indícios, não é? Haviam indícios de que a empresa, né, e ela relata na sua sentença que ali, integralmente, à época, não é, todos os motivos pelas quais ela entende que aquilo deveria acontecer. Pois bem, há algum problema nisso? Evidentemente que não.
tanto que está de pé essa liminar até hoje, apesar dos agravos impetrados pela empresa, e me parece que recentemente só um recurso especial que chegou às mãos do STJ, ele foi autuado por esses dias, eu até recebi um print, e de fato ele foi autuado muito recentemente, dado o tempo que isso já está, acho que recentemente, finais do ano passado, não é? E digo isso recentemente, apesar de ter passado talvez 1, 2 ou 3 meses, não sei, agora eu precisaria olhar, aliás eu tenho aqui na tela do meu computador, deixa eu ver aqui, ok, só para que eu possa precisar a data exata disso, deixa eu ver, se está, não é nesse computador, que bacana, não é aqui, mas eu de fato tenho isso, deixa eu ver esse daqui, não é esse, eu de fato tenho isso numa tela do computador, deixa eu ver se é no computador que está aqui do lado, eu faço todos os meus acompanhamentos ao mesmo tempo. Tá aqui, ok. Ah, tá aqui, achei. Ah, tá, mas esse daqui é autuado, sim, é verdade. Esse aqui foi distribuído agora, 25, entrou no gabinete, ok, do ministro Raul Araújo Filho, em 25/11/2014. Na verdade, isso daqui é sobre a recuperação judicial da empresa, que é uma outra vertente, é um outro horizonte jurídico feito pelos advogados, que não tem nada a ver com a ação civil pública do Acre, ok? Mas, enfim, não é? Tantos recursos após a empresa não conseguiu derrubar a liminar, e ela está... Existem casos de pessoas que entram em universidades por alguma razão, ou faculdades, alguma razão as impedem, elas entram com algum pedido liminar na justiça, e as liminares, às vezes, se sustentam até o aluno se formar, não é? Aí ela perde objeto, porque o cara já se formou, para que ele precisa daquela liminar, na verdade? Então, isso é muito comum. Tá? Então, as liminares, apesar da sua natureza volátil, elas podem cair a qualquer momento, no entanto, elas ainda ela tem o poder de sustentar uma medida judicial, e é assim que deve ser, está no ordenamento jurídico, e nada contra isso, nem poderia ser diferente, não é? Tem que se sujeitar, e essa é a lei. Pois bem, em face disso, não é? Teve lá todo aquele bloqueio, como vocês já sabem, tá? A empresa não conseguiu se desvencilhar, existia aí essa ação civil pública que está em andamento, não é? E somente agora, né, somente agora eles conseguiram entregar essa perícia, somente agora eles concluíram essa perícia. E quando eu digo que ela é inconclusiva, não é porque ela é inconclusiva no seu bojo, é óbvio que na visão deles, eles concluíram algo, não é? O inconclusivo é que não deram resposta justamente à questão não de fundo, mas a questão principal de mérito dessa ação, tá certo? Que virou essa ação preparatória, né, que bloqueou a empresa, por lei tem um prazo de 30 dias para entrar com a ação principal, o que foi feito, evidentemente, tempestivamente pelo Ministério Público, e a ação está rolando até hoje, como vocês sabem, somente agora chegou essa perícia. Então, os mesmos motivos que levaram a juíza a bloquear, não é? Parece que persistem ainda hoje nessa perícia. Porque eles falam o tempo todo em indícios. Porque teria sempre verbos condicionantes e nada peremptório, nada afirmativo, nada cabal. Olha, é isso por causa disso, disso, disso. Isso não existe conclusão nesse sentido. Apenas fazem referências a alguns manuais. Eu vi isso lá. Então, o manual, não sei da onde, da CF, não sei das quantas e tal, no seu item tal, diz que se a empresa, né, tiver isso, que se não tiver aquilo, aí ela pode ser pirâmide financeira, meu pai do céu. Então, e vocês vão cair de queixo daqui a pouco aqui com o que nós vamos ler na publicação, porque eu já dei uma sapiada, vamos chamar assim, no linguajar popular, para poder ver, é surpreendente, não é? Então, vejam, eu não estou aqui
criticando o trabalho da perícia. Ela é resultado da realidade. Não há como, tecnicamente, no sentido contábil, como eles argumentam, provar que a empresa é pirâmide por causa daquelas circunstâncias que eles colocam. Não é? Quando eles falam, e esse é o grande equívoco, para quem não conhece o modelo de empreendimento que é a Telex Free, eles sempre imaginam que porque a entrada de pessoas é que paga. A venda da entrada de uma pessoa é feita no atacado, ou era, né, melhor dizendo, o verbo no passado, evidente, não é? Desde o dia 21 de junho, sempre no passado. Então, ao adentrar uma pessoa, ao ela se qualificar, ao ela se habilitar, assim que ela deseja, que ela desejava, né, na época, se tornar uma divulgadora, ela assinava eletronicamente um contrato, não é? Aceitava os termos daquele contrato. E eu já o disse aqui e repito, não é? O contrato tem essa cláusula, não é cláusula leonina, em que você de pleno vai cancelar o contrato ou cancelar aquela cláusula. Ora, que conveniência é essa? Aí fica fácil, né? Para que ter contrato? Não é? Aí uma parte se insurge contra aquele contrato, ou aquela relação, no caso o Ministério Público, e a gente pede para a juíza cancelar esse contrato e a gente transforma essa cláusula e automaticamente a gente joga a empresa no lugar comum das pirâmides financeiras. Mas a realidade, porque as pessoas divulgavam, a empresa nunca divulgou nada diferente daquilo que é preconizado naquele contrato. Então, algumas pessoas vêm e falam, porque tem fixo. Nunca teve fixo. Porque a realidade é que a empresa pagava religiosamente, porque o grande tendão é a questão, né, a grande questão central, não é? É a recompra, né? A antiga recompra que existia. Não é? Então, se a empresa fazia a recompra, é porque ela tinha recursos para isso. Isso era previsto em contrato. Estava escrito lá que se houvesse, existia um dispositivo de segurança financeira, conforme interesse da empresa e questão de estoque. Agora, você executava o seu trabalho de divulgador, ao final de um determinado período, você não recebia dinheiro. Você recebia 5 contas VoIP. Se caso a pessoa não vendesse, não é? Se caso não vendesse por alguma razão, e muitos não vendiam, isso é óbvio, não conseguiam vender, ou a grande maioria, não importa, a empresa esperava uma semana, perdão. No entanto, o que existia de venda massiva era no atacado. E qual é o problema? Agora não pode mais vender no atacado, é isso. Então já mudou. Então, pera lá, porque a venda no atacado, entendo. Então vamos acabar com o autoenvio de todas as empresas de marketing de rede. Como é que faz? Acaba tudo. Então elimina o setor. E a empresa ainda não tinha nem autoenvio. A Telex Free, não. Ela fazia a venda no atacado. Quando a pessoa entrava, adquiria suas 50 contas VoIP. Mas o cara não usava. Por exemplo, eu vi um detalhe no laudo dizendo isso. Que a pessoa adquiria aquilo, mas ele não usava os minutos e tal. Entendi. Então é isso. Eu vou ter que ficar de olho no meu estoque aqui em casa. Eu comprei arroz ontem. Se eu não usar, será que eu estarei dentro da ilegalidade? Mas isso não é arroz, não importa. É meu. O estoque é meu. Eu tenho direito sobre ele. Eu paguei por ele. Simples assim. Tem gente que quer, sabe, até fugir a palavra, glamouralizar, deixar glamuroso a área do direito. Então, tem aquelas explicações mirabolantes. Então, tem determinadas questões que elas fogem do jurídico e partem para a lógica, econômica, relação comercial, que evidentemente tem suas regras jurídicas a serem obedecidas. E o contrato foi feito por especialista, não é? Com a tutela do Dr. Horst, não é isso?
Ele ajudou e fez, é um especialista. Não é alguém que caiu de paraquedas na área do direito e vem pessoas de fora e se acham que no direito ou na expertise de querer questionar o trabalho do outro profissional. Mas é uma piada. Mas, enfim, é assim que acontece. Então, existe um contrato que ampara e ponto final. E não há cláusula abusiva, e essa cláusula não é, nunca foi e nunca será abusiva. Ela é perfeitamente previsível e natural nas relações comerciais. Uma cláusula condicionante. Olha, eu só vou dividir lucro com você, meu amigo, se eu tiver recurso para isso. Simples assim, traduzindo. Então, a empresa, mas isso é que atrai as pessoas. É verdade, atrai mesmo, né? Pega uma empresa grande de telecomunicações, vamos pegar uma empresa, que eu não posso citar nomes aqui, que depois vão falar, você envolveu o nome de tal. Imagina a maior empresa de telefonia celular. E aí essa empresa diz o seguinte, olha, se você tem o meu telefone, cada pessoa que você convencer, esse é seu login, tá? Cada pessoa que você convencer a vir para a nossa empresa e utilizar os nossos serviços ou não, eu vou te pagar uma comissão. Ou, se utilizar o serviço, você ganha 10% da conta dela, alguma coisa nesse sentido. Nós vamos correndo, mas as empresas não dividem isso. Elas têm uma demanda que absolutamente para elas não é interessante. Para a Telex Free entrar no mercado, ela entendeu por bem, legitimamente, distribuir os seus produtos e divulgar a empresa para se tornar conhecido, que aconteceu no mundo todo, através da rede de marketing de rede. Ou melhor, através da divulgação do marketing de rede, para colocar o seu produto no mercado. Quem é estranho à área, evidentemente, sempre terá, e a empresa inovou. A empresa inovou, então dividiu, contemplou. Então, as pessoas entravam na empresa, evidentemente, não é falar, mas era de olho nisso, ok, colabora e você continua recebendo, mas se em determinado momento, e essa é a cláusula protetiva, você tem suas contas VoIPs para você comercializar e você converte. Aí eles aludem em algumas questões, por exemplo, falando ainda da perícia, não é? Eles aludem a uma questão de que no contrato não cita as condições de utilização do VoIP. Jesus, pois é. Então são detalhes tecnicistas, ok, mas isso não tem um condão, se for ou não for, se é, não é, se ali é o foro adequado. Então o interessante é que quando a perícia fala de contrato, de análise do contrato, ela simplesmente diz o seguinte, eu vou ler aqui em verbis, ou seja, eu vou ler aqui, perdão, textualmente o que está lá. Deixe-me achar aqui. Tá, já sei onde está. Eu acho que é bem interessante essa parte. Deixe-me ir até a minha página aqui, que hoje eu transcrevi especificadamente essa questão. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos ler aqui. Legitimidade do contrato, que é justamente o aspecto, né? O exame sobre legitimidade do contrato norteia aspectos jurídicos que não faz parte do escopo dos nossos exames. É assim que se reporta a perícia. Então, ela recebeu esse quesito há um ano atrás, né? Um ano, isso. Eu lembro que em finais de 2013, uma empresa declinou, né, da oferta, não quis de forma nenhuma fazer parte, né, disso daí, não quis fazer, enfim. Logo após, houve a nomeação da Ernst Young. Pois bem, agora que ela descobriu que não informou o juízo, agora que ela resolveu contar isso para nós, não é? Através da sua, da sua perícia, do documento em si. Ora, estava lá o quesito, informasse a juíza, e tem mais. Para quem entra lá no TJ, né, no site do TJ, verá a relação de advogado. Os caras têm advogados de tudo quanto é jeito, trabalham com isso. Como assim não tem corpo jurídico para isso? Mas tudo bem. De repente tem a sua razão, porque o propósito deles seriam outros.
Contudo, através da comparação entre a base de dados e os contratos, observamos, então já observaram o contrato, ok? Observamos que não seriam respeitadas as limitações de pagamentos que envolvem remuneração diária de binários, trinários e royalties. Vago. Além disso, observamos que o contrato dos divulgadores não explica todas as condições de utilização do produto. Conclui-se o quê? É pirâmide financeira por causa disso? É disso que se fala aqui? Curioso. Fora outros termos verbais que existem, por isso que se diz inconclusivo. Inconclusivo não digamos, o documento por si só. É claro que ele conclui alguma coisa em si, mas analisando-o, você vê que ele é frágil. Verbos utilizados no futuro do pretérito, não é? Ou seja, é um tipo verbal que transmite uma condicionalidade. Eu gostaria de poder viajar, né? Então eu não estou dizendo eu vou viajar. Teria indício, e se fala em indícios, os mesmos indícios. Tomara que a juíza, independente de que A, B, C ou D achem, mas tomara que ela tenha a luz de ver exatamente o quanto isso é frágil, não é? E não por outra razão, haverá muito provavelmente uma audiência aí que vai ter oitiva de testemunhas, deve ter apresentação de novas provas e tal. Agora, os indícios da juíza, eu entendo. É baseado em quê? Pegaram lá alguns divulgadores que replicaram já de forma equivocada, não é? E isso a gente tem que dar a mão à palmatória. Havia um equívoco enorme, muitos cadastradores, pessoas que levavam pessoas ao engano. Isso não resta a menor dúvida, tá? Não é? Transmitindo a falsa ideia de ganho fácil de dinheiro, sem nenhum tipo de trabalho. Porque você ganha fazendo anúncio. Não era bem assim. Pelo menos eu trabalhei arduamente. Conheço muita gente que trabalhou, não é? Agora, é o conceito de cada um. É o livre convencimento. Você se convenceu por qual? Siga seu caminho, siga sua vida. Não é? É o direito. No entanto, no caso em tela, no específico da empresa, dessa perícia, é aí que eu quero me centrar, ela não conclui de maneira clara. Os técnicos não conseguiram achar e apontar algo que dissesse, olha, tá vendo? Olha, achei. Tá vendo? Olha, tá aqui, ó. Aí, simulações, falaram de simulações, projeções. Olha, a empresa talvez, ou ela aconteceria em 17 meses, porque não tem a sustentabilidade. Baseada em quê? Adivinhação? Mas a projeção. Ótimo, vai apresentar lá, eu quero ver se sustentar. Se você levar em consideração o contrato, e não adianta, algumas pessoas contestam, até juristas acham que, imagina o contrato, a cláusula, sim, claro, para que ter contrato, né? Então, mesmo assim, ninguém prova nada. Não há, porque não é simples. Se chegar a um ponto de a empresa entender que seus estoques não querem mais pegar de volta, fazer a recompra, está previsto em contrato. É simples assim. Agora, mas o estoque, o que eu faço? Eu não vendo. Né? O meu estoque que eu tenho em casa aqui, num país democrático de direito, ninguém vai dizer para mim o que eu vou fazer com o arroz que eu comprei. Se eu vou consumir, largar ele estragar, o problema é meu. E quando eu entrei na empresa, eu li o contrato. Simples assim. Ok? Bom, vamos em relação à perícia, para concluir, não é? Para concluir, o que vai acontecer agora? Bom, nós vamos tomar ciência disso, não é? Vamos dar uma pincelada aqui, vamos olhar aqui na internet, eu vou compartilhar a minha tela antes de mais nada, para que nós possamos acompanhar. Um momento, vamos lá. Ok.
Vamos lá. Fazer o compartilhamento. Achei. Compartilhar tela. Compartilhar. Bom, vocês já estão vendo aí, não é? A página do Tribunal de Justiça do Acre, não é? Eu já coloquei aí nesse ponto estou vendo aqui a manifestação de um amigo, um divulgador. Ok, é verdade. Levaram um ano para fazer um laudo, é verdade. Para dizer isso. Incrível. Mas eu sei por quê. Mas não vem ao caso agora. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos ao que interessa aqui, o que é possível compartilharmos. Estamos aqui. Então, aqui está, como vocês podem observar, aqui, ó, dia 13/12, estou destacando. Opa, perdão. Dia 13/12, está aqui, ó, publicado. Nós vamos olhar essa publicação agora, ok? Então vamos entrar aqui no TJ. É hoje a publicação. Então está ali, o site do TJ, como sempre faço e demonstro para vocês, para que todos possam ter acesso, para que todos possam olhar e tirar as suas conclusões. E buscar a ajuda de alguém confiável, né? Alguém de boa vontade, não gente de má vontade, tá? Então procura esse tipo de ajuda que seja imparcial, pelo menos, no mínimo. Não é? Então você vem aqui em consultas, vamos lá, Diário da Justiça, aqui estamos no Diário da Justiça, tem as edições, hoje é dia 13 de fevereiro. Ok? Nós estamos aqui na comarca de Rio Branco, segunda Vara Civil, é onde tramita o nosso processo, né, o processo, no caso, da Impactos, e aí, como vocês podem ver aqui pelo navegador, ó, no cantinho aqui, é muito grande, aqui tem publicação de monte. Geralmente, as publicações da Impactos vêm lá no fundo, não é? Geralmente. Não vou dizer que isso é regra, mas ela vem aqui no final. Ó, está aqui. Vamos lá, ó, está aqui. Ação civil pública, olha o número da ação, por favor, quem quiser aí já pode anotar em algum lugar para poder acompanhar a posteriori, está aqui o número da ação, 0800-224-44-2013-801-0001. Ação civil pública, está aqui, ó, autor, como está ainda em segredo de justiça, né, tem esse status, né, Ministério Público do Estado do Acre, o réu é Impactos Comercial. E outros, aí são os nomes das pessoas físicas envolvidas, né? Carlos Roberto Costa, o Vanzeler, filha dele, enfim, várias pessoas que foram arroladas aqui como réus. Pois bem, o que nos interessa é o seguinte. Item 1. A despeito das razões recursais, mantenho, tal, veja, são coisas que estão dentro do processo, eu não tenho acesso, não sou advogado da empresa, não tenho acesso... não trabalho na empresa, não tenho a senha para poder entrar aqui e olhar do que se refere a isso, e sinceramente, no nosso caso aqui pouco importa, não é? São decisões, não é, que falam sobre agravo retido, isso pouco importa, no nosso caso aqui agora, para nós aqui de fora, não tem importância. O que nos interessa, vamos lá. Reputo prejudicado o pedido de folhas ou de páginas apresentado pela empresa perita, vez que o laudo pericial está colacionado aos autos. Então, a empresa perita deve ter feito algum pedido, talvez uma dilação de prazo, né? Como a gente já imaginava que fosse acontecer, graças a Deus não aconteceu. Ela fez um pedido muito provável, né? Acredito eu. E aí, já foi... acredito eu aí que foi desnecessário esse pedido, porque o laudo já estava lá, juntado aos autos. Vejamos, aí tem mais, o cartório responde aos expedientes, isso pouco importa, prejudicado pelo autor, o Ministério Público, previdência já foi adotada, isso também não nos interessa. Vejamos, o que mais aqui, estendo os pedidos de habilitação, alguém tentando entrar no processo, aí ó,
O conteúdo das decisões proferidas em ação cautelar em apenso, e aí vai saber o que é isso, nem me interessa, dos termos das quais deverão ser cientificados. Vamos lá, decisão proferida, devendo o cartório providenciar a comunicação aos juízes solicitantes. Então são ações que também correm pelo Brasil contra a empresa, e aí chegam até lá, cartas precatórias e coisas assim. Aí a juíza lá informa, não, a ação civil pública está aqui soberana. Aí vem assim, pouco importa o tecnicismo do porquê, porque isso aqui para nós não interessa. Acolha as justificativas apresentadas pela empresa perita. Ah, tá, agora nos interessa isso. Olha isso, pessoal. Acolho as justificativas apresentadas pela empresa perita, nas páginas tais, acerca do incremento do valor de honorários em relação aos que foram provisoriamente fixados pelo juízo, razão pela qual defiro o pedido de expedição de alvará judicial em favor da mesma, no valor de 2.248.208 reais, como forma de pagamento do trabalho realizado até a presente data. Ela não deu fim. Será que haverão? Nossa Senhora. 2 milhões, não estou menosprezando o trabalho de ninguém, mas o trabalho de um ano, né? Vamos considerar tudo isso de análise, e aí vem um laudo, teria, seria, tudo indica, há indícios, não, isso daqui eu não sei fazer, não é o escopo, e por aí vai. E concluíram o quê? Nada. Só os indícios. Os mesmos indícios que foram levantados pela... que foram percebidos, digamos assim, pela juíza. Então tá aí, um pagamento de mais 2 milhões, além do que já receberam, hein? Não vamos esquecer. Além do que já receberam. Eu não sei se foi 500 ou 750 mil. Mas já teve aí, se somar tudo, se for 750, pronto, já estamos falando em 3 milhões de reais. Meu pai do céu, inacreditável. Mas é isso. Como forma de pagamento do trabalho realizado até a presente data, quando foi apresentado o laudo pericial. Comunique-se o teor desse item, da presente decisão, aos juízos da primeira vara federal criminal e quarta vara federal de execuções fiscais, ambas da seção judiciária do Espírito Santo, que, como todos sabem, isso também não é novidade para ninguém, existem outros procedimentos jurídicos, né, no Espírito Santo, tem a vara criminal e tem as execuções fiscais contra a empresa, né, por conta de algumas, né, algumas questões aí que surgiram, do nada, né? Do nada não, na verdade eles ficam só de tocaia e vê alguma questão aqui e ali que passou despercebida, ou eles mudam ao bel sabor e interesse determinadas portarias e você joga empresas na ilegalidade. E essa força é possível ter sim. No meio político não se estranha esse tipo de, né, digamos, de atitude, de comportamento, enfim. É assim que você trabalha, né? Alguns aí políticos que se trabalham. Enfim, o caso aqui em si não vou entrar no mérito, mas o fato é que foi só a empresa adquirir uma outra empresa de comunicação, rapidinho eles começaram a mudar regras. Não é comparar a empresa com Skype, aquelas bobageiras que os especialistas da Receita disseram muito recentemente. Não é? Porque alguém pagaria $49,90 por mês para um serviço que o Skype fornece gratuitamente? Eu achei assim algo fantástico. Não é? Pois bem, comunique-se, ok, intimem-se as partes, aqui também nos interessa, a nova, ok? Intimem-se as partes acerca do conteúdo do laudo pericial, juntado nas páginas, certificando-as de que poderão retirar em cartório o HD externo que o instruiu. Dado o volume e complexidade da prova pericial, concedo aos assistentes técnicos o prazo de 30 dias para a manifestação. Opa, já temos aqui prazos, 30 dias. Por ocasião da especificação de provas, o autor requereu, então vai especificar provas, quem é o autor? Ministério Público do Estado do Acre. Além da prova pericial, que é essa que está
juntada, colacionada aos autos, não é? Depoimento pessoal de todos os réus, oitiva de testemunhas, ou seja, eles vão arrolar testemunhas para, né, para depor, não é? Ou para testemunhar, é o correto. E exibição de documentos, ok? Que se exibam os documentos, que não sejam aqueles traduzidos, né, da SEC, de forma, inclusive apresentado de forma ilegal. Destarte, no mesmo prazo concedido para a manifestação dos assistentes técnicos, as partes deverão, no mesmo prazo, deverão esclarecer se tem interesse na produção das demais provas outrora solicitadas. Então, provavelmente, eles pediram tanto os réus, não é, quanto o autor, ou o autor da ação, né, não vou falar autora, porque a promotora que está à frente disso é uma funcionária do Ministério Público. Então, provavelmente pediram provas antes, e aí agora a juíza está, enfim, vão ter que esclarecer se eles desejam se tem ainda interesse em produzir essas provas solicitadas no passado, ok? Então, perícia. Não conseguiram trazer luz àquilo que nós já sabíamos que não é pirâmide financeira. A juíza pode tomar uma decisão contrária ao que diz a perícia? Claro que pode. Se ela se convencer de que, de fato, essa perícia não concluiu e deveria, na dúvida, ser pró-réu, o que eu acho que ela não vai fazer, vai ter que, né, falar, não, eu não tenho dúvida, os indícios são fortes, então eu vou condenar, não é? Então, pode acontecer? Pode. Agora, aí vai do trabalho também dos advogados da empresa. Vai provar, levar suas testemunhas, os réus vão depor. Então, vai haver uma série de circunstâncias que vão fazer a juíza efetivamente tomar, digamos, se municiar de informações e tomar a sua decisão.